meus amores! Que prazer estar aqui de novo com vocês. Pena que não é presencialmente e que eu não posso abraçar vocês com aquele carinho. Tô com saudade. Tá tudo bem? Como é que tá a saúde? Como é que tá a família? E a disposição para estudar? Hoje nós vamos falar sobre pronomes. Falamos sobre substantivo, sobre adjetivo. Hoje a classe é dos pronomes. Vamos? Vamos pensar na palavrinha, ó, pronome. Ele tem a ver com o quê? Com nome. Isso! Tem a ver com nome. Ou seja, é um termo que a gente vai utilizar para substituir ou acompanhar a classe dos nomes, que é o substantivo. Lembra? Então, nós temos dois tipos, já para começar, né, de pronome. Um pronome substantivo e um pronome adjetivo, que é como a gente chama. Vamos lembrar dessa matéria? Olha, pronome substantivo. Presta atenção. Substantivo. Sabe por quê? Porque ele substitui o substantivo. Então, se eu digo assim, ó, a caneta é azul. Qual é o substantivo? Minha caneta? Eu vou substituir caneta por um pronome. Ela. Ela é azul. Percebeu? Então, esse pronome ela é um pronome de caráter substantivo. Por quê? Porque ele substitui o substantivo. Agora eu digo, aquela caneta é azul. Qual é o substantivo? Caneta. E qual é o pronome? Aquela. E está acompanhando o substantivo. Ó, acompanha. Então, é adjetivo. Percebeu? Então, pronome substantivo é o que substitui. Pronome adjetivo é o pronome que acompanha o substantivo. Os pronomes possessivos, por exemplo, que a gente vai estudar na sequência, são pronomes adjetivos, porque acompanham. Não é verdade? Minha echarpe. Echarpe, substantivo, minha, pronome que acompanha, pronome de valor adjetivo. Tudo bem? Agora, a gente tem de entender, para estudar pronomes, três coisas. Nós temos três pessoas do discurso, como diz aí no livro de vocês, olha. Eu vou passar as páginas no roteiro bonitinho, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Porque na comunicação, ou você fala, e aí é a primeira pessoa, ou você recebe a mensagem e escuta aí a segunda, ou então existe aquela pessoa de quem a gente fala. É a terceira pessoa do discurso. Então existe primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, certo? Só que existe a primeira, a segunda e a terceira do singular e a primeira, a segunda e a terceira do plural. Certo? Eu não sou uma pessoa só? Então é singular. Agora, se tivesse eu aqui e mais gente comigo, seríamos nós. Então, primeira pessoa, porque eu tô falando, só que é um conjunto, então nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Só que hoje, galera, se a gente parar para pensar na nossa comunicação, nós estamos mudando esse quadro de pronomes. Porque quase nunca a gente utiliza o tu, a gente usa mais você, não é? Você é um pronome de tratamento, só que hoje ele é utilizado quase como a segunda pessoa, porque ó, não é com quem eu falo? Percebe? A gente só vai ter de ter cuidado com a concordância. Porque a concordância de pronome de tratamento é sempre feita em terceira pessoa no verbo. Tá certo? Então, a gente precisa só ter esse cuidadinho. E quando a gente fala, né, de nós, primeira pessoa do plural, muitas vezes a gente fala de a gente. Ah, a gente foi lá ontem. Não fala assim? Então, esse a gente que é separado, porque a gente junto é do FBI, é a gente da polícia. Tá bom? Então, é a
gente, também representa essa primeira pessoa do plural. Só que a gente também vai concordar com o verbo na terceira pessoa. Ai, professora, que confuso isso, verdade. E é por isso que muita gente fala, a gente vamos, nós vai, né? Por quê? Porque faz essa confusão mesmo na nossa cabeça. Mas lembra que a gente falou sobre variedades linguísticas? E lembra que a gente também falou sobre preconceito linguístico? A gente não pode ter. Então, toda vez que eu trouxer um conteúdo aqui, que de repente alguém utilizar por uma forma menos monitorada e fizer de repente um erro, entre aspas, né? De concordância, eu vou lembrar do preconceito linguístico. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém pode criticar ninguém. Mas a gente tem que aprender também o certo, não é verdade? A gente tem que aprender. Por quê? Porque há momentos que isso não será exigido. Então, a gente precisa saber concordar. Ok? Então, vamos lá, olha. A gente tem primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Certo? Primeira, quem fala. Segunda, quem recebe a mensagem. Terceira, de quem a gente fala. Nessa página aí, também está falando, olha lá, os pronomes substantivos e pronomes adjetivos, como eu também já mencionei para vocês. Aí nós vamos entrar nos pronomes pessoais, né? Do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, tá ali, olha. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Assim que a gente decora, né? Ixi, desde que você aprendeu a ler e escrever, hein? Ó, quanto tempo faz? Olha lá o que a tia falou, ó, do você, do agente. Tá vendo aí no seu livro? Muito bem. Esses termos, eles vão funcionar, né, como praticantes da ação. Eles só vão sofrer a ação de um objeto, né, de um verbo, quando estiver precedido de preposição. Isso é importante. Quando a gente não pode usar, a gente vai usar o pronome oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo. O, alhe, se, consigo. Nós, conosco. Vós, convosco. Os, as, lhes, se, consigo. Vocês lembram dessa música? Não? Paguei mico? Mas serve, tá valendo. São os pronomes oblíquos. Repara que cada pessoa tem os seus. Então, olha lá, o me, mim, comigo se referem a quem? A primeira pessoa do discurso, primeira pessoa do singular. O te, o ti, o contigo. O que a gente está vendo aí, olha? Pronomes de segunda pessoa, é uma observação. Olha, tu é muito criança ainda. Sabe por que as pessoas falam assim? Porque lembra que eu disse que a gente não usa mais o tu quase? Ele faz parte da língua portuguesa, mas quase ninguém mais usa. Quando a gente usa o tu, a gente está concordando com o verbo em terceira pessoa. Olha lá, tu é muito criança ainda. A gente não fala tu és. Muito difícil. Essa seria a concordância adequada. E outra coisa, quando a gente fala assim, ó, você vai à praia, vou te esperar lá. Ó, você vai à praia, você vai ser terceira pessoa. Só que na segunda parte da frase eu falo, vou te esperar lá. Esse te é do te, ti, contigo, lembra? Tá aí em cima, ó, te, ti, contigo. Seria a segunda pessoa. Mas assim funciona a língua portuguesa no nosso dia a dia. Mas preste atenção, quando você for escrever, não dê esse mole. Preste atenção no uso dos pronomes. E aí adequa bonitinho. Quando é segunda pessoa, é segunda pessoa. Quando é terceira pessoa, é terceira pessoa. Combinado? A gente está falando dos pronomes pessoais. Certo? Pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Olha o que a tia estava começando a falar ali para vocês, ó. Que a gente só vai usar, ó, o pronome pessoal do caso reto para complementar um verbo quando for precedido de preposição. Para ela, a você, de nós. Viu? Nessa tirinha aí, ele diz assim, ó, não estou achando a minha boneca. Você viu ela em algum lugar? Não é assim que criança muitas vezes fala? Você viu ela? Tá adequado nessa tirinha aí
nessa figurinha, por que está adequado? Porque é uma criança falando. Então ficaria estranho ele utilizar um português mais formal, dizendo, você a viu? Percebe? O a seria o pronome oblíquo, seria o correto monitorando a nossa linguagem. Mas nesse momento aí, ó, ficaria até inadequado, porque, poxa, colocar uma criança, né, falando de uma forma que não pertence a ela, quebraria com a verossimilhança, não é verdade? Mas vamos aprender a regra. A gente só vai usar o pronome reto, então, para complementar um verbo, quando este pronome estiver precedido de uma preposição. Do contrário, a gente vai usar o, a, e com as suas variações, lo, lá, no, na. Olha aí, ó, tem uma observação aí embaixo, muito importante. Vejam o exemplo. Você não vai conseguir rastreá-la. Rastrear ela. Só que eu não posso usar o ela, lembra? Então, rastreá-la. O que aconteceu? Eu cortei o R, coloquei um acento agudo no A para manter a palavra oxítona. Rastrear lá. Então, quando a forma verbal ela termina com R, S ou Z, a gente vai utilizar a variação do pronome OA, os, as, para lo, lá, los, las. Percebeu? Então, vocês têm aí o exemplo. Agora, se o verbo termina com som nasal, com M, ão, on, por exemplo, os pronomes vão aparecer nas formas no, na, nos, nas. Né? Então, por exemplo, põe-nos, põe eles na escola. Não pode ser põe eles, lembra? Que o pronome reto só depois de uma preposição. Então, eu tenho que usar o pronome oblíquo. Então, não pode dizer põe eles, eu vou dizer põe-nos na escola. Percebeu o uso? Muito bem. Hoje nós estamos falando sobre os pronomes pessoais, certo? O que mais que a gente vai falar sobre isso? O pronome vós, que é um pronome pessoal do caso reto, e nós temos os oblíquos que se encaixam nele, o vós e o convosco. Onde é que a gente escuta muito isso? Vós, nas orações, né? A Bíblia, que é o livro sagrado, né, de conhecimento universal, vai utilizar o vós. Mas, no dia a dia, a gente costuma trocar por vocês, não é assim? Então, a gente esquece dessa concordância no dia a dia, mas a gente vai aprender, se precisar, conjugar ou num momento, né, de maior monitoramento linguístico, certo? Nós temos também o pronome de tratamento, e a aula de hoje vai, terminar aí. Num outro momento, a gente vai voltar falando sobre os outros pronomes. Veja o que isso diz, tratamento. É a forma como você trata as pessoas. Então, essa pessoa com quem você está lidando tem um maior grau de intimidade ou não? Então, se tem um grau de intimidade, você. Agora, não tem intimidade, precisa ser mais formal? Senhor. Não é assim? Às vezes, até dentro de casa, o avô, a avó fala assim, peraí, você? Não, o senhor. O senhor já terminou, o senhor vem hoje? Às vezes pedem isso, né? Por conta dessa formalidade, desse respeito que a linguagem muitas vezes traz. Tá? Então, a gente precisa saber e adequar. Tem gente que prefere, né, esse tratamento mais formal e outros não. Então, vai de adequação ao seu interlocutor, que a gente fala isso o tempo todo. Tá certo? Não sei se vocês sabem, mas já devem ter ouvido, né? Esse você não começou assim, você. Ele tem toda uma história. Ele vem de vossa mercê, vós me ser, vassum ser, até que chegou você, né? E hoje, vamos combinar que a gente fala você, né? Mas às vezes também fala cê. Você vai lá? Você foi? Não. Não é? A gente já reduziu. Isso é uma forma de abreviação. A gente vai aprender isso mais à frente, né? Abreviar palavras. Lá em algumas regiões do país, fala você foi lá, ó. Você também é uma abreviação, uma variação de você,
certo? Na internet. Na internet nós temos uma outra abreviatura. Nós utilizamos só o V e o C para você, não é? Só que tem um detalhe. Ninguém olha aquele V e C e fala assim... Não fala. Não fala. A gente fala você, porque é apenas um encurtamento ortográfico na internet. A gente vai falar a palavra cheia. Então, se você vir VC na internet ou numa mensagem de texto no WhatsApp, você vai lá olhar e você não vai ler V. Você vai ler você. Por quê? Porque é um encurtamento ortográfico. Não encurta na fala. Percebe? Mas é um pronome de tratamento. E que a gente está vendo já substituir e ter valor de pronome reto, né? Porque está substituindo hoje o tu. Agora, nós temos outros, de acordo com a função que exerce. Aí no livro vocês têm alguns. Olha, Vossa Majestade, para reis e rainhas. Vossa Alteza, para príncipes e princesas. Se estiver falando do Papa, Vossa Santidade. Né? Para altas autoridades do governo, generais, das Forças Armadas, a gente vai utilizar o quê? Vossa Excelência. Agora, oficiais das Forças Armadas, né, até o posto de coronel, funcionários públicos graduados ou autoridades civis, a gente fala Vossa Senhoria. Agora, repara o seguinte, vossa ou sua. Quando é que a gente diferencia? Se eu estou falando assim, olha, Sua Alteza, Vossa Alteza, qual é a diferença? Quando eu estou, pega a dica, quando eu estou falando, olha só, o príncipe, cara, o príncipe está aqui na minha frente. Eu estou falando com ele, mas de uma forma respeitosa, né? Aí eu vou dizer, Vossa Alteza precisa de algo? Ele é a segunda pessoa do discurso, certo? Por isso eu utilizei o vossa. Agora, se eu tiver aqui, ó, blá, 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 falando com outras pessoas sobre o príncipe, eu vou dizer assim, olha só, Sua Alteza está precisando de ajuda. Aí eu utilizo a terceira pessoa, sua. Por quê? Porque eu estou falando dele. Percebeu? Aí vocês vão me dizer, ai, professora, que matéria, hein? Língua portuguesa é muito difícil, professora. Aí eu te chamo a atenção para o seguinte, sorte a nossa que a gente nasceu aqui, amor. E que a gente fala, ó, dia a dia. Imagina se tivesse de aprender língua portuguesa sendo de outra origem, de outra nação, de outra língua materna. Não ia ser pior? Então, ó, agradeçamos. Somos brasileiros e vamos usar a língua portuguesa. O que nos dificulta às vezes é aprender essas regrinhas. Mas se você tiver ouvido e estiver atento, você vai separar as coisas. Você vai saber adequar essa sua linguagem sempre, tá bom? O problema de a gente não utilizar a linguagem com as regras da gramática normativa, né, no nosso dia a dia, é que quando você precisar usar vai ser mais difícil. Então tem gente que na hora de fazer uma redação, já lá depois de muitos anos no Enem, vai ter dificuldade. Por quê? Porque está acostumado a utilizar aquela linguagem do dia a dia, sem monitoramento, informal, coloquial. Percebe? Então é importante que a gente preste atenção agora e que crie este hábito para depois, quando for necessário, poder usar com mais facilidade. Tá bom, meus amores? Na próxima aula a gente vai falar sobre os pronomes possessivos e os demais tipos de pronome. Me perdoa aí pela falha do tablet, porque eu sou uma negação com tecnologia, precisei pedir ajuda aos universitários, ajuda aqui técnica, tá bom? Ó, um beijo, eu tô com saudade, fiquem com Deus, até a próxima.